Quando os escoceses foram oprimidos e suas fortunas estavam no ponto mais baixo, ele foi a principal inspiração para sua resistência. Um homem que enfrentou o rei da primeira Inglaterra, Eduardo I, emergindo do obscurantismo para obter uma vitória espetacular sobre os ingleses, antes de sofrer uma derrota esmagadora e ser morto da maneira mais bárbara. Um herói nacional que ganhou grande admiração, esta é a história de Sir William Wallace, ex-guardião da Escócia. Bem-vindo à loucura medieval. Edward I, impiedoso e inteligente, o rei Edward I da primeira Inglaterra, estava se provando ser um rei medieval altamente bem-sucedido. O reinado de seu pai, Henrique III, foi marcado por instabilidade e fracasso militar. Edward, que se tornou rei em 1272, estava determinado a resolver esses problemas. Ele era hábil em lidar com os barões ingleses indisciplinados, conseguindo controlá-los o suficiente para se unirem a ele. Ele também usou bem o seu parlamento, que manteve a estabilidade e trouxe um fluxo constante de dinheiro, permitindo que Edward perseguisse seus objetivos. Mas Edward também tinha uma maneira muito mais sombria de arrecadar dinheiro. Em 1275, ele emitiu uma lei conhecida como o Estatuto da Judéia. A Igreja Católica proibia empréstimos de dinheiro aos cristãos, mas permitia que os judeus emprestassem dinheiro e atuassem como banqueiros. Isso permitiu o enriquecimento de alguns judeus, gerando hostilidade e antissemitismo. Edward perseguiu a população judaica na Inglaterra, impondo-lhes tributação indiscriminada. Ele indiretamente cometia usura ao incentivar judeus a emprestar dinheiro e depois taxar seus ganhos. Esse dinheiro financiou suas campanhas no país de Gales e na Escócia. Em 1290, Edward expulsou os judeus da Inglaterra, forçando-os a partir sem seus bens. Determinado a corrigir os erros de seu pai e prevendo os eventos na Escócia, Edward reuniu um grande exército e invadiu o país de Gales em 1274. Edward mandou construir vários castelos no país de Gales para fortalecer sua dominação, transformando-o em uma província inglesa e concedendo o título de Príncipe de Gales a seu primogênito. Tendo esmagado os galeses, Edward estava agora no auge de seu poder, governando as ilhas britânicas de leste a oeste. Agora ele só precisava manter suas terras na França e dominar os escoceses. Escócia é um país com uma identidade contenciosa e problemática. Quando Edward subiu ao trono, a sensação de ser uma nação separada não era tão bem desenvolvida como é hoje. Era uma monarquia antiga, mas seus reis estavam muito ligados à realeza inglesa através do casamento. Na Inglaterra, grandes proprietários de terras escoceses juraram lealdade aos reis ingleses, lutaram com e contra eles e participaram dos conselhos e parlamentos ingleses. Politicamente, a relação entre os dois países era altamente ambígua, e não era algo com que Edward estava feliz. Ele preferia mais clareza e pôde lidar com seu problema em 1291. Alexandre III, rei dos escoceses, morreu em 1286, depois de cair do cavalo ao cavalgar à noite. Como não deixou filhos sobreviventes, sua neta Margaret, a donzela da Noruega, se tornou sua herdeira. Determinado que ela deveria se casar com seu filho, o príncipe de Gales, Edward a chamou. Infelizmente, Margaret morreu de provável intoxicação alimentar a caminho da Escócia após seu navio aportar em Orkney, que pertencia à Noruega na época. Ela tinha apenas 7 anos de idade. Com o trono da Escócia vago, Edward, como soberano, decidiu que ele mesmo escolheria o próximo monarca escocês. O Fazedor de Reis, em uma tentativa de unir os dois reinos da Escócia e Inglaterra juntos em 1292, Edward escolheu John Balliol como governante, ignorando Robert Bruce e 12 outros candidatos. Balliol e Bruce tinham reivindicações legítimas ao trono, pois ambos descendiam do príncipe escocês David de Huntingdon. Balliol era fundador de uma faculdade em Oxford e um importante proprietário de terras inglês.
Então Edward o escolheu como o candidato mais anglicizado. Edward deixou claro que ainda era o senhor soberano, então não importava quem estava no trono escocês, pois seria um rei apenas de nome. Os escoceses ficariam sujeitos à lei inglesa e aos tribunais ingleses. A humilhação para Balliol e o tratamento autoritário dos escoceses, com altos impostos e exigência de soldados para as guerras de Edward, levaram às primeiras rebeliões escocesas. O Tratado da Escócia com a França, antiga inimiga da Inglaterra, em 1295 trouxe uma rápida retribuição de Edward. Invadiu furiosamente a Escócia, destruindo Berwick, onde milhares foram massacrados antes de seguir para o norte até Dunbar. Lá ele encontrou os escoceses em batalha, mas foram rapidamente derrotados. Edward continuou a tomar Edimburgo e Stirling, depois se gabando de ter conquistado a Escócia em apenas 21 semanas. Ecoando suas ações no país de Gales, Edward transformou a Escócia em um não-reino, despojando-a de seus tesouros e símbolos nacionais. Ele também destituiu Balliol de sua posição como rei, levando a pedra do destino e as joias da coroa escocesa de volta à Inglaterra. John Balliol foi mantido na Torre de Londres, mas permitido a buscar exílio na França em 1299. Ele passou o resto de sua vida em sua propriedade ancestral em Picardia, norte da França. Mas Edward não podia construir castelos caros como no país de Gales para controlar os escoceses, e o rei Filipe IV da França, agora aliado aos escoceses, tomou as terras francesas de Edward. Edward subestimou seriamente os escoceses, pois uma resistência feroz aos ingleses eclodiu na Escócia, e agora ele se encontrava tendo que lutar em duas frentes contra os escoceses e os franceses. William Wallace. Acredita-se que Wallace nasceu em Elderslie, Renfrewshire, Escócia, em 1270, embora pouco se saiba sobre sua história familiar. Ele pode ter sido filho de Sir Malcolm de Elderslie. O que se sabe é que sua infância foi passada durante o reinado do rei escocês Alexandre III, que foi um período de estabilidade econômica e paz para o país. Insatisfeito como os demais escoceses com a invasão inglesa em maio de 1297, Wallace liderou um grupo de 30 homens até Lanark, onde mataram o alto xerife inglês William de Heselrigg. Ele se uniu a Sir William, o Hardy, senhor de Douglas, para marchar em Scone e atacar os fortes ingleses entre os rios Tay e Forth. Ao mesmo tempo, outras rebeliões ocorriam na Escócia, lideradas por outro revolucionário, Andrew Moray. Em 11 de setembro de 1297, os dois juntaram seus exércitos escoceses e enfrentaram os ingleses liderados pelo Conde de Surrey, perto de Stirling. Os escoceses estavam em grande desvantagem numérica. Os ingleses tinham 3.000 cavaleiros e mais de 8.000 soldados de infantaria. Mas Wallace elaborou um plano. A ponte de Stirling era tão estreita que só podia ser atravessada por poucos homens de cada vez. Os ingleses atravessavam enquanto o exército escocês se continha para atraí-los. Assim que a segunda metade começou a atravessar, os escoceses atacaram, matando-os. Quase todos os ingleses que atravessaram morreram ou se afogaram no rio. Surrey conseguiu escapar para o sul e para Wallace, Murray e Escócia. Foi uma vitória retumbante. No entanto, Murray foi ferido no campo de batalha e faleceu devido aos ferimentos. Wallace continuou sua campanha e liderou uma invasão ao norte da Inglaterra, devastando os condados de Cumberland e Northumberland, incendiando a cidade de Alnwick e sitiando Carlisle. Apesar de misericordioso com os monges de Hexham, concedendo-lhes proteção, ele era conhecido por sua crueldade com os ingleses, supostamente esfolando um soldado e mantendo sua pele como troféu. No começo de dezembro de 1297, Wallace voltou à sua terra natal, foi nomeado cavaleiro e recebeu o título de Guardião da Escócia. A cerimônia foi realizada na Kirk da Floresta, Kirk sendo a palavra escocesa para igreja. Então, Wallace se estabeleceu em nome do rei John Balliol, que ainda era prisioneiro na Torre de Londres. Com o apoio do bispo de Glasgow, Sir John Graham de Dundalf, Sir John Stuart, Robert de Bruce e outros nobres escoceses, ele começou a organizar o exército e assumir o controle do país.
Embora muitos outros nobres tivessem propriedades inglesas e fossem mantidos como reféns por Edward, eles esperaram para ver se Wallace seria bem-sucedido no campo de batalha. Falkirk. Foi o próprio Edward que chegou e cruzou o rio Tweed no dia 3 de julho, avançando em direção a Stirling. Ele trouxe um grande exército de arqueiros, cavalaria e mercenários irlandeses e galeses. Wallace iniciou uma retirada lenta, destruindo o país em seu caminho para o norte, impedindo o reabastecimento das tropas de Edward. Com o moral e as provisões baixas, e motim nas fileiras, Edward estava prestes a retornar a Edimburgo quando soube que os escoceses estavam acampados nas proximidades em Falkirk. Edward avançou para enfrentar Wallace e seus homens em terreno inclinado protegido por um rio. Os ingleses tinham pelo menos 15.000 homens, e os escoceses menos da metade desse número. Os ingleses enfrentaram dificuldades para atravessar o rio e o terreno pantanoso, mas seus arqueiros longos galeses lutaram agressivamente contra os lanceiros de Wallace, rompendo suas fileiras. Apesar dos escoceses ainda conseguirem causar muitas baixas na cavalaria inglesa, foram derrotados com a perda do segundo em comando de Wallace, Sir John de Graham. Embora Wallace tenha sobrevivido, sua reputação militar estava arruinada. Ele renunciou à sua tutela da Escócia em dezembro de 1298 em favor de Robert de Bruce, conde de Carrick, que mais tarde se tornaria o rei da Escócia, e John Comyn, sobrinho do rei anterior, John Balliol. Nos anos seguintes, os detalhes sobre o paradeiro de Wallace são incertos. Sugere-se que ele buscou apoio do rei Philip IV na França para a causa escocesa. Nesse período, Edward buscou incansavelmente capturar Wallace. Captura e morte. No dia 5 de agosto, Wallace foi preso por Sir John de Menteith, um cavaleiro escocês leal a Edward. Ele foi levado para Londres e para o Salão de Westminster, onde foi julgado por crimes de guerra e traição, as acusações sendo de que ele havia matado indiscriminadamente, citando, não poupando nem idade nem sexo, monge nem freira. Ele foi coroado rei dos fora da lei com uma grinalda de carvalho. Não houve julgamento por causa da acusação de traição ao rei. Wallace negou essa acusação, afirmando que, cito, "Eu não poderia ser um traidor de Edward, pois nunca fui seu súdito." Ele foi condenado a enforcamento, esquartejamento e cortejo. Para mais detalhes, confira nosso vídeo no canal. Em 23 de agosto de 1305, Wallace foi despido e arrastado em uma liteira por 6 milhas pelas ruas de Londres até Smithfield. Espectadores atiraram excrementos nele e o atacaram com paus e chicotes. Após ser pendurado em uma falsa execução, ele foi cortado e preso. O carrasco então cortou seus genitais e retirou suas entranhas antes de queimá-las em um braseiro na frente dele. Após o esvaziamento, o coração de Wallace foi arrancado de seu peito e exibido à multidão, antes de ele ser decapitado e esquartejado. Seus membros foram exibidos em Berwick, Perth, Newcastle e Stirling, e sua cabeça foi colocada em uma estaca na ponte de Londres. Liberdade. Robert de Bruce conquistou a independência para a Escócia, e seu maior inimigo, Edward I, ficou conhecido como o Martelo dos Escoceses. Wallace se tornou a personificação física da luta da Escócia pela liberdade, um guerreiro, um líder e uma representação de seu povo. Ele é homenageado por mais de 20 monumentos em sua amada Escócia, incluindo o mais famoso em Stirling. Obrigado por assistir ao Loucura Medieval. Inscreva-se, novos vídeos todas as sextas. Saúde!